Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Mosias, capítulo 3, no livro de Mórmon. Primeiro eu gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um a ler Mosias 3 também e dessa forma convidar o Espírito para que tenha melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus profetas. Então, nesse capítulo, Mosias 3, o rei Benjamim continua o seu discurso, né? Mais ou menos até o capítulo 5, que ele continua, que ele faz o seu discurso. E ele fala muitas coisas importantes para que as pessoas possam se aproximar de Cristo. Tá? Ele testifica de Jesus Cristo, testifica, no caso ali eles estavam vivendo antes de Cristo, né? Quer dizer, antes de Cristo vir à Terra pela primeira vez, mais ou menos por volta de 124 antes de Cristo. Então ele estava testificando da vinda de Cristo. Tá? E ele estava convidando as pessoas a crerem em Cristo. No versículo 5 ele fala assim: pois eis que o tempo se aproxima e não está muito longe, em que com o poder o Senhor onipotente que reina, que era e é de toda a eternidade para toda a eternidade, descerá dos céus no meio dos filhos dos homens e habitará no tabernáculo de barro e fará grandes milagres entre os homens, como curar os enfermos, levantar os mortos, fazer andar os coxos, dar vida aos cegos, fazer ouvir os surdos e curar toda espécie de enfermidades. E expulsará demônios, ou seja, os espíritos malignos que habitam no coração dos filhos dos homens, e eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede, cansaço, maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros, tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. Ele tinha recebido a visita de um anjo, e o anjo havia lhe dito essas coisas, né? Então, como profeta, ele tinha tido uma visão, né? E ele deveria passar tudo o que tinha visto nessa visão e tudo o que tinha ouvido, né, para as pessoas. Tá? Então, assim que o profeta fala a nós, ele fala as palavras que o Pai Celestial deu a ele, né, deu a ordem para que ele falasse para nós. Tá? No caso aqui ele tinha tido uma visão, né? E no caso de um profeta não ter uma visão, né, ele teve essa revelação, mesmo sem visão. Tá? Então nós precisamos sempre dar ouvidos ao profeta e sempre estudar as suas palavras, as Escrituras. Ele fala sobre Jesus Cristo, né? Sobre tudo o que Jesus Cristo iria fazer aqui na Terra, né? Entre as inúmeras coisas, né? Ele iria curar pessoas, né? Os coxos, os cegos, os surdos e toda espécie de enfermidades, tá? Expulsar demônios, ou seja, os espíritos malignos que habitam no coração dos filhos dos homens. Tá? Então, Jesus Cristo, né, de acordo com o rei Benjamim, o profeta, ele iria vir e pessoalmente ele iria fazer isso, curar pessoas de enfermidades físicas, de enfermidades espirituais. Tá? No versículo 13, ele fala o seguinte: e o Senhor Deus enviou seus santos profetas a todos os filhos dos homens para declararem
declararem estas coisas a toda tribo, nação e língua, para que assim todo aquele que acreditar na vinda de Cristo receba a remissão de seus pecados e regozije-se com grande alegria, como se ele já tivesse vindo a eles. Tá? Ele fala sobre a salvação, né, ali no versículo 9, salvação das pessoas que crerem em seu nome, crerem em Jesus Cristo. Tá? Então, aqui diz bem claro, né, no versículo 13, todo aquele que acreditar na vinda de Cristo receba a remissão de seus pecados e regozije-se. Então, todos os que crerem em Cristo, que Ele, no nosso caso aqui, né, como nós já estamos depois da vinda de Cristo, né, todos aqueles que crerem que Cristo já veio e que virá de novo, né, e que Ele, né, nos salva, né, esse pode receber a remissão de seus pecados e regozijar-se. Tá? No versículo 19, uma escritura bastante conhecida, né? Mosias 3:19, porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Tá? O homem natural, né, muitas pessoas chamam de nós temos tendência a nos afastar, né? Nós temos tendência a fazer coisas erradas, né? Isso é chamado nas Escrituras o homem natural. Né? Então, pela nossa natureza, né, nós tendemos a sermos inimigos de Deus. Né? Então, as Escrituras elas falam que nós precisamos mudar, nós precisamos, como diz bem claro aqui no 19, né? Ceder ao influxo do Santo Espírito. Né? Então, nós aprendemos que o Santo Espírito ele nos fala com uma voz mansa e delicada no nosso coração, né? Ele penetra até o mais fundo do nosso coração, né? E é ali que é a esse influxo que nós precisamos ceder, né? Ao influxo do Santo Espírito, né? E não ao influxo, às vozes do mundo, né? E nem aos nossos desejos do homem natural. Tá? Então, nesse versículo 19, despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo. Tá? Então nós precisamos, né, aqui está falando de um sacrifício, né? Quando nós estamos nos despojando de alguma coisa, né? Quer dizer que nós estamos nos desfazendo de uma coisa, né, da qual nós somos apegados, né? Então, para guardar os mandamentos, né, para seguir a Cristo, nós precisamos nos desapegar, né, dessas coisas que nos afastam do Espírito. Então, é um sacrifício, né? Nós sabemos que é. Tem coisas dolorosas que nós precisamos fazer, né, para guardar os mandamentos. Tá? E assim nos tornarmos, o que vai acontecer quando nós fazemos isso? Quando nós cedemos o influxo do Santo Espírito, nos despojamos do homem natural, o que vai acontecer conosco? Nós vamos nos tornar santos, como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se tudo a quanto o Senhor achar que lhe deva infligir. Assim como uma criança se submete a seu pai. Tá? Então, quando nós somos mansos
e humildes, né, nós ficamos dispostos a nos submeter a tudo quanto o Senhor, né, quer que nós soframos. Tá? E então, dessa forma, nós podemos receber a remissão de nossos pecados e regozijarmos-nos com grande alegria, como diz no versículo 13. Tá? Ele fala também que as crianças, né, no versículo 24, isto, deixa eu ver bem certinho. Ele fala nos versículos 23 e 24: Agora eu disse as palavras que o Senhor Deus me ordenou, e assim diz o Senhor, elas serão como resplandecente testemunho contra os deste povo no dia do julgamento. Por elas serão julgados cada homem segundo suas obras, sejam elas boas ou sejam más. Tá? Então, pelos nossos frutos, as nossas obras, né, nós seremos julgados. E no 25, se forem más, eles serão condenados a uma visão terrível de sua própria culpa e abominações, que os fará recuar da presença do Senhor para um estado de miséria e tormento sem fim, de onde não poderão mais voltar. Portanto, beberam condenação para suas próprias almas. Tá? Então, ele está falando claramente aqui do livre-arbítrio, né? Da escolha que nós podemos fazer entre dar ouvidos às palavras de Deus, né, ou não. Né? Porque por essas palavras, né, que são escritas, são transmitidas, são ensinadas, né, a nós pelos profetas e pelos seus servos, né, é por elas que nós seremos julgados. Entendeu? Então nós também seremos julgados se nós não dermos atenção, não é simplesmente estar a palavra aqui na nossa frente e vai tudo bem, né? Nós precisamos dar atenção, nós precisamos nos deslocar até essa palavra, né? Nos deslocar fisicamente, muitas vezes indo na igreja, tomando sacramento, né? Ou então nos deslocar, né? Sacrificar o nosso tempo, né? Que nós estaríamos fazendo outras coisas, né? Para ler, estudar, ponderar sobre as Escrituras. Tá certo? Porque é por elas que nós vamos ser julgados. Tá certo, pessoal? Então que nós possamos nos afastar desse estado, né? Que nós possamos procurar sempre estar na presença do Senhor, sempre nos afastar deste estado de miséria e tormento, tá? E nos aproximar do Salvador Jesus Cristo. Certo? Então esses são os principais ensinamentos aqui do rei Benjamim nesse capítulo 3 de Mosias, né? Ele fala sobre Jesus Cristo, sobre seu sacrifício expiatório, sobre os seus ensinamentos enquanto ele passou aqui na terra, né? Sobre os milagres que ele fez de curar pessoas, curar as suas enfermidades físicas, as suas enfermidades espirituais, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele pode nos curar de todas essas coisas. E ele falou, né, o rei Benjamim falou sobre os profetas, né, que nós precisamos dar ouvidos a eles e nos despojar do homem natural, que é inimigo de Deus. Certo? Então, quais dessas coisas eu posso aplicar em minha vida no dia de hoje? Que nós possamos, cada um de nós, pensar, né, o que eu posso aplicar em minha vida. E essas breves ponderações, então, eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aconselho, então, cada um ler, ponderar, orar e seguir os sussurros do Espírito Santo. Desejo um bom dia a todos, iluminado com a luz de Cristo. Um bom dia do Senhor. Quem é membro da igreja, então nos encontramos
na capela para a reunião sacramental. Quem não é membro, os amigos também estão convidados. Desejo um bom dia a todos. Nos encontramos então quarta-feira, no mesmo horário. Então desejo um bom dia para todos.